episódio do iSou. Hoje a gente está aqui com o William, ele é assessor do promotor aqui do Ministério Público, e com a Carla Freitas, que é agente de apoio aqui no Ministério Público também. Antes de começar, eu queria apresentar para vocês nosso patrocinador, que é o Viver Babilon. Ele que está ajudando a gente aí, patrocinando esse episódio de hoje. E vamos começar, né? Queria pedir os convidados, né, para falar um pouquinho sobre a vida de vocês e por que vocês escolheram direito e como chegaram no cargo que vocês ocupam hoje. Começar? Bom, meu nome é Carla, eu sou esposa do Leonardo, tenho 2 filhas gêmeas, uma chamada Bruna, outra chamada Marina. Eu sou formada pela Universidade de Vila Velha, no curso de Direito. Na época do ensino médio, em que nós somos convidados a refletir qual curso nós vamos seguir na universidade, eu sabia que não seria nenhum na área de exatas, não seria nenhum na área da saúde. Então, eu sabia que seria um na área de humanas. Dentro do curso de humanas, das possibilidades de curso da área de humanas, o que me chamava atenção era o direito pelo leque de oportunidades que eu sabia que existiriam depois de formada. E foi o que aconteceu. Eu me formei em 2008, em 2009 eu fui aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em 2009 já iniciei uma pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho Previdenciário, iniciei a advocacia. Não era o que eu queria inicialmente, mas eu precisava custear os custos com provas de concurso público, com cursinhos, né? E foi uma experiência bacana. E aí, em 2017, eu ingressei no Ministério Público e cá estou, exercendo minha função com muito orgulho da instituição. Muito bom. E você? Fiquei até com vergonha, esse currículo enorme aí. Pois é, meu nome é William, eu estou aqui em Itaguaçu desde 2011, né, trabalhando na promotoria de Itaguaçu. Por que eu escolhi direito, né? Eu lembro do primeiro dia de aula, os professores perguntando por que cada um aqui escolheu direito. Minha resposta lá foi que eu caí de paraquedas, né? Porque eu não sabia. Eu, como grande parte de vocês adolescentes, né, a gente fica... Hoje em dia, quanto mais opções, maior a dúvida fica, né? Sim. Então, assim, eu sabia que não queria fazer nada de exatas. Meu irmão já estava fazendo direito, comércio exterior. Então ele falou, pode fazer direito que é tranquilo, não vai ter cálculo. Fui surpreendido com os trabalhos de direito do trabalho. Foi, professor, me cobra a fórmula, não o resultado. Porque eu não sei fazer o cálculo quanto que a pessoa tem que receber, não. Eu sei quantos avos lá, quantos... Hoje tem os programinhas também que as fazem, frações, né? Etc. Então, assim, eu escolhi porque não tinha cálculo. E aí, no meio do curso, eu fui me descobrindo, gostando. Já em 2006, eu fui fazer estágio no Ministério Público e eu identifiquei que eu queria trabalhar na instituição. Então, eu prestei concurso para ela. Formei em 2007, na Universidade Vale do Rio Doce, Univale, em Governador Valadares, de onde eu sou, né? E é isso, eu já estou aqui em Itaguaçu há 13 anos. Vocês sempre foram aqui de Itaguaçu ou vieram de fora? Bom, eu sou de Vila Velha, né? Nasci em Vitória, morei em Vila Velha e aí a lotação era pra cá. Uhum. Então tem 6 anos que eu e minha família estamos aqui. Minha lotação também para Itaguaçu, então desde que eu tomei posse eu tô aqui. Provavelmente a comarca... Já tem um cidadão itaguaçuense, né? Itaguaçuense, O William já tem o título de cidadão itaguaçuense. Você não tem ainda não, Ainda né? não. Acho Quem também não vai ter ano? não. Acho também não vai ter não. Mas é isso. E eu brinco que é a comarca da minha aposentadoria, porque eu não pretendo... Estou próximo da casa dos meus pais, que é Governador Valadares. Sim. Que é uma cidade que eu me ambientei bem. É o lugar da minha aposentadoria, provavelmente. Muito bom. Para contextualizar os espectadores, o que é o direito, como ele surgiu e qual sua função na sociedade? Bom, quando a gente está estudando na faculdade, a gente tem um semestre inteiro, ou até 2, para a gente entender o que é o direito, né? Então, assim, não dá para num momento curto aqui, a gente conseguir passar todo esse conteúdo.
Bom, mas assim, bem resumidamente mesmo, o que seria o direito? O direito é um conjunto de normas, regras e princípios, tá? Que vão regular as relações sociais, né? E para que precisa regular essas relações sociais? Para assegurar para assegurar uma convivência harmoniosa e justa entre os indivíduos, indivíduo com indivíduo, e entre os indivíduos com o Estado, né? Então, assim, a função principal do direito é isso, é regular as relações. Como que o direito surgiu? O surgimento do direito não foi assim em um único ato, né? O desenvolvimento, o surgimento do direito foi ao longo da sociedade, ao longo da história, né? Com a evolução das relações sociais, com a evolução da humanidade e justamente essa necessidade de regular essas relações, o direito foi surgindo, né? Então ele sofreu vários fatores que influenciaram o direito, fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos e fatores religiosos também, né? Então, que eu me lembro aqui, 3 exemplos desse surgimento do direito lá de trás, tem o código Hammurabi ou Hammurabi? Hammurabi. O código de Hammurabi, que aproximadamente 1750 anos antes de Cristo, na Babilônia, que já regulamentava essas relações com os pensadores da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, que já discutiam a natureza jurídica da lei, a natureza jurídica da justiça. Outro exemplo também, o Código Napoleônico, no século XIX também, que unificou as leis da França. Então, assim, são 3 exemplos que me veio à memória, que mostram que o direito vem de lá da Idade Média, da Idade antes de Cristo, né? O direito passa a ser necessário a partir do momento que você tem 2 pessoas numa convivência, né? Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo bíblico de Caim e Abel, né? Inclusive ele é advertido ali. A gente até escreveu um livro, eu, promotor de justiça, o Antônio Carlos Orbati, e o advogado de Guarulhos, o Cristiano Medina da Rocha, que a gente discute lá um princípio que a gente chama em direito penal de princípio da anterioridade penal, né? Você só pode ser julgado e condenado por um fato que ele já era previsto como crime na época que você o cometeu, né? E aí a gente discute lá o exemplo de Abel e de Caim, né? Quando Caim mata Abel, será que já tinha uma disposição falando que era proibido matar, né? Mas aí quando você vai para o texto bíblico, no Gênesis, você vê que Deus já tinha advertido. Olha, não vá fazer o mal para o seu irmão, etc, etc. E quando ele comete, aí vem a sanção, né? Quando Deus fala, olha Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça desde a terra, né? E aí ele é sancionado, né? Ele recebe uma marca, etc. Ele é mandado sair ali. Então, a gente pode pegar esse exemplo bíblico, porque é isso. Desde o momento que a gente tem convivência entre 2 pessoas e essa relação, a gente precisa de norma para ter a pacificação, né? Para que eu não entre na sua casa e viole o seu domicílio, para que eu não pegue algo que seja da sua propriedade, para que eu não te fira, para que eu não mate outra pessoa, né? Então, nesse sentido de pacificação. O direito penal ele é mais fácil para a gente exemplificar, assim, né? Mas pode ser em várias outras relações, né? Por exemplo, no casamento, né? Que você vai resguardar a questão patrimonial de 2 pessoas que se casam. Direito consumidor, né? Consumidor, né? Você vai lá, compra um celular e aí o celular vem com defeito, né? Você tem um prazo ali, devolução, compra pela internet ou por telefone. Hoje em dia as compras pela Polishop era pela internet. Na nossa época, Polishop era pelo telefone ainda. E aí o período para você cancelar essas compras
horas online, 7 dias de fazer a desistência da conta. Então, assim, para regular esse tipo de situação, né? E regulando isso, você tem uma pacificação social, porque se a gente tem uma insatisfação de uma relação entre nós, como que isso vai ser resolvido? Não só entre nós, mas entre nós e o Estado, E o próprio né? Estado, Para que exatamente. o Estado também não fira nossa esfera privada, Isso, né? que eles chamam até de a relação, quando a gente tem essa relação entre indivíduos, né, a gente chama o Horizontal. direito na sua relação horizontal. Quando a gente tem essa relação com o Estado, a gente chama na relação vertical, né? Então, é isso. E aí o Estado, por meio de essas normas que ele vai criar, elas são coercitivas, ou seja, você não pode falar que você não quer cumprir, né? Por exemplo, um exemplo, o próprio imposto, a lei penal. Você não pode falar assim, não quero cumprir. Ela vai ser obrigatória. E é isso da relação do Estado com o cidadão. Mas assim, nessa relação também, porque o Estado ele não é um fim em si mesmo, né? E aí o direito ele tem um pouco dessa característica, assim, ele é antropocêntrico, né? Ele visa o bem-estar social, visa o homem, né? Então, assim, se ele tem que garantir dessa forma, também ele não pode agir de forma arbitrária. Então, ele vai me cobrar um imposto, por exemplo, a gente tem um princípio da anterioridade. Então, você cria uma lei criando um tributo, tem um prazo para esse tributo começar a ser cobrado, ele não pode ser cobrado de imediato, né? A própria relação que a gente falou citando Caim e Abel, vai criar um crime. Criou um crime a partir de hoje, por exemplo. Ofender alguém em podcast passa a ser um crime a partir de hoje, né? Se eu fiz uma ofensa no podcast ontem, né, é uma forma de limitação do Estado. O Estado não pode me punir, né? Que a gente chama de princípio da anterioridade, princípio da reserva legal, né? Mas é isso. Muito boa explicação. Obrigado. Então, o direito se divide em alguns ramos, como empresarial, civil, tributário, ambiental e mais. Gostaríamos de saber exatamente o que o direito penal estuda. Uhum. E depois acho que tem uma outra, né, sobre processo. Tem. Então, como o William estava dizendo, quando a gente vai regular, né, essas relações sociais para que haja uma pacificação social, a gente vai fazer o quê? Vai dividir o direito em vários ramos, né? Então vai ter a área civil, a área penal, consumidor, constitucional, né? Com relação ao direito penal, o direito penal ele vai ser o quê? Vai ser um conjunto de normas, né? Que vai tratar de quê? Basicamente, de definir o que é crime ou contravenção penal e de definir quais serão as penas e as medidas que precisam ser aplicadas para os infratores, para quem descumprir as regras definidas pelo direito penal, né? Basicamente é isso. E aí, seguindo, até comparando o direito penal com o processo penal, o direito penal seria isso, um direito material. Ele te entrega e fala, isso é crime, e se você cometer esse crime, você vai pagar da seguinte forma. E aí vem o processo penal, que fala assim, olha, você cometeu esse crime, tem que pagar isso, e aí o processo penal vai indicar como que vai ser isso, qual é o procedimento que precisa seguir para que você que cometeu aquele crime do direito penal cumpra, né? Então, o direito penal seria o ramo do direito material e o processo penal do procedimento, do processo, como que aquelas normas vão seguir, como que aquilo vai seguir dentro de um procedimento. Que é aquilo, né? Eu já fiz até algumas vezes nas escolas, não sei se eu fiz para a turma de vocês antigamente, a gente ia lá falar sobre os 3 poderes, falar do Ministério Público e tal, e aí a gente aprende que essa questão da aplicação da lei, ela é do Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, tem uma norma penal, alguém foi lá e descumpriu aquele comando legal, matou alguém, por exemplo, descumpriu ali, quem que vai impor a pena para ele? Né? A gente tem no Brasil crimes, a gente chama de natureza de ação, são crimes de ação penal pública, né? E aí pode ser condicionado ou incondicionado à vontade do ofendido, né? Por exemplo, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada
Então, se eu te ameaço, você tem que informar para o Estado que você quer que eu seja processado. E tem os crimes de ação penal pública incondicionada. Depende da vontade do Independe da ofendido, vontade né? do ofendido. Então, por exemplo, a lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, né? Não adianta... Antigamente, a lesão contra a mulher, ela era condicionada. Então, o que acontecia muitas vezes, né? Restabelecia o relacionamento ou havia uma ameaça, né? Do companheiro, do marido, assim, olha, vai lá tirar a queixa, né? E aí se tirava. Só que aí passou a ser incondicionada. Então, independe a vontade da vítima. Ela fala assim, não quero, meu marido me agrediu, mas não quero que ele seja processado. Ele vai ser processado, vai responder para aquilo. E aí, quem que vai aplicar? Dentro do Estado, quem vai aplicar é o Poder Judiciário, né? E aí na figura de um juiz. Só que esse juiz, para ele aplicar, ele tem que seguir essa regra. E essas regras, esse procedimento, desde... Da investigação, isso, né? Até... desde apontar na investigação, olha, aconteceu tal fato, no dia tal, no lugar tal, né? Até me encarcerar, me tirar o meu direito à liberdade, né? Toda essa parte procedimental, a gente fala que ela é do processo penal, né? Vai ser um instrumento, vai ser a parte sistemática dessa aplicação do direito penal. E é legal você citar isso, porque aí volta até naquela primeira pergunta, qual a função do direito, né? Quando a gente aplica o direito penal e o processo penal, justamente ele é aplicado a uma pessoa que descumpriu uma norma que visava, que assegurava a convivência harmoniosa e justa entre os indivíduos, né? Ele feriu algum dispositivo ali do Código Penal que ele não poderia ferir, justamente para não ferir alguma norma, algum direito, e aí feriu, e aí a gente cai nesse... Aí eu fiquei devendo o crime de ação penal privada. Sim. Então, esses crimes, eles dependem não só da vontade da pessoa, de manifestar, quero que essa pessoa seja processada. O próprio Estado, ele diz que é a vítima que tem que processar o autor do fato. Esse sim é da vontade da vítima. Isso, né? então a depende. gente tem o clássico disso são os crimes contra a honra, né? A injúria, a difamação, a calúnia. Então esses daí, se alguém me difama, se alguém me injuria, né? Fala assim, esse gordinho tá só olhando aí pro pão de queijo durante o podcast. Se eu quiser que essa pessoa seja processada, feriu a minha honra, essa afirmação, essa constatação, eu que tenho que processá-lo. Então, eu contrato um advogado e o advogado vai fazer a função do acusador, né? Ele vai imputar aquele fato. Nos crimes de ação penal pública, que são aqueles que eu falei anteriormente, esses são do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que vai fazer a acusação. Teve um caso recentemente que eu fiquei com a dúvida assim, do que poderia ser cabível ali para aquela situação. Foi uma criança que ela entrou com um pitbull, eu não sei se foi um pitbull ou um cachorro dela, ela entrou dentro de uma clínica, eu acho, veterinária, e ela fez aquele cachorro torturar e matar muitos animais que estavam ali dentro. Aí ficou, tipo assim, esse questionamento, né? O que seria cabível ali para aquela criança? Não foi só o cachorro, na verdade. Ela com as mãos e com o cachorro. E incentivava também o cachorro. Aí ela aí vai responder em várias esferas, né? Ela pode responder na esfera criminal, na esfera civil, né, William? Isso. E aí, essa criança, ali é qual menor de idade, qual a né? idade da criança? 9 anos, né? 9, né? Então aí já também... Que a gente ouve muito falar... Nem crime ela cometeu, né? Nem exatamente. crime ela comete com 9 anos, Isso, né? o menor de idade ele não pratica crime, né? A definição jurídica que dá é que ele comete um ato infracional análogo A ao determinado crime, né? Então, aí você pega o direito penal, que é para maiores de idade, né? E você faz uma comunhão de dispositivos, você vai fazer essa comunhão com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
que prevê as hipóteses lá de medida socioeducativa, que é essa sanção que se aplica ao menor de idade. Nem pena, né? São Isso. medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, não são penas. E aí você faz essa comunhão e aí você diz que alguém cometeu um ato infracional análogo a um crime. Então, em ele sendo menor de idade, a gente tem que aferir, é criança ou adolescente? Não é criança até 12 anos incompletos, adolescente 12 anos completos até 18 anos incompletos, né? Se uma criança, qualquer um desses, a criança e o adolescente, eles podem praticar o que a gente chama de um ato infracional. A distinção vai ser o que a gente vai impor a cada um deles. Se é criança, ele cometeu o ato infracional, se aplica para ele as medidas de proteção. O próprio Estatuto da Criança prevê alguns exemplos lá no artigo 101, se não me engano, quais seriam essas medidas, né? Mas lá é um rol exemplificativo, o juiz poderia verificar outras para se aplicar. Para o adolescente, são aplicáveis medidas socioeducativas. Então, uma advertência, a advertência que é a mais branda, Prestação de serviços à comunidade, etc., liberdade até a restrição da liberdade dele, que é a né, internação. que é a internação. Então, ele pode dessa medida mais branda até essa medida que vai segregá-lo de liberdade. E nesse caso específico aí também, possivelmente vai ter que ser apurado também a responsabilidade dos pais, né? Muito possível, porque o ECA ele prevê que há medidas também que são aplicáveis aos pais. Quando? Por ação ou omissão da família, né, são aplicáveis medidas de proteção ao menor de idade e de correção a esses pais ou responsáveis, né? Pode ser um tutor, por exemplo, Entendi. um guardião. E qual seria a diferença entre o direito penal e o processo penal? É basicamente isso, né? O direito penal é o direito material, que vai definir esse conjunto de normas relacionadas ao que é o crime, o que é a contravenção penal, quais são as penas, quais são as medidas aplicáveis aos infratores. E o processo penal vai vir para falar, olha, temos todas essas informações. Como isso a gente vai aplicar no processo? Agora vamos ler um superchat aqui que um colaborador mandou para nós, né? Lubim667 mandou 4,50 no nosso podcast, muito obrigado. Quase um número da besta aí, né? Ele perguntou: vi que houve algum tipo de alteração envolvendo a pena de feminicídio. O que exatamente aconteceu? Isso. A gente teve há pouco tempo, se não me engano, 2015, né? A gente teve a figura do homicídio qualificado da mulher no contexto da Lei Maria da Penha, né? O homicídio por essa questão de gênero contra a mulher. E aí você criou uma figura qualificada. Então, dentre as hipóteses que já tinha no parágrafo 2º lá do artigo 121, que é o do tipo penal matar, no Código Penal, você criou mais uma forma qualificada. Então, aquele marido que naquele contexto ele assassinava a esposa, ele responderia pelo homicídio na forma qualificada do feminicídio, né? Então, a pena um homicídio simples, que a gente chama, ele tem uma pena de 6 a 20 anos, né? O homicídio qualificado, e quando que ele é qualificado? É quando ele tem alguma circunstância relacionada a ele que merece um recrudescimento maior, né? Por exemplo, um crime cometido por motivo fútil, né? Uma coisa, duas pessoas estarem brigando, sei lá, por um motivo relevante, inclusive o próprio motivo, se for de relevante valor social, etc., ele pode ser até um abrandamento, né? O que a gente chama do homicídio privilegiado. Mas, por exemplo, uma discussão no futebol, alguém deu um carrinho em alguém, e aí vão para a briga e tal, e um mata o outro, por exemplo, né? Ele responderia, por exemplo, tomando aí como um homicídio simples, de 6 a 20 anos, né? As formas qualificadas, elas apenas são de 12 a 30 anos. Então, aquele marido que assassinava a esposa, a companheira, etc., ele passa a responder de outra forma. Ele saía dessa figura simples e aí a pena dele ia ser aplicada a partir dos 12 anos, né? Houve agora recente, dias atrás,
a criação de um novo tipo penal. Então, o feminicídio agora ele não passa a ser Homicídio qualificado. uma forma qualificada do Passa a homicídio. ser Ele um passou crime em si. um tipo autônomo, né? E ele criou Si até só. a maior pena prevista hoje no direito brasileiro, que é de 20 a 40 anos, né? Então, de 12 a 30, a forma qualificada, agora ele passa a ser de 20 a 40 E qual anos. ficou? 121A, se eu não me engano. 121A. Ele sai do 121, ele sai do artigo 121 e passa para o artigo 121A. Uhum. Eu tenho uma dúvida. Quando uma pessoa a pena dela passa a ser Foi mais um. a prisão perpétua, né? Uhum. Como é que funciona? Ela fica realmente o resto da vida na cadeia ou ela só... Aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Aqui a prisão perpétua é vedada. Então a gente no Brasil não... E qual que é o máximo assim que ela pode ficar? São 40 anos. 40 anos. Até Ela pouco pode tempo, receber 100 anos de prisão, mas ela vai ficar Encarcerada. encarcerada Só 40 no anos. máximo por 40 anos. Algumas penas são vedadas no Brasil. É. Penas de cruéis, Trabalhos forçados, trabalhos forçados, de de banimento, a perpétua. Então essas são proibidas. Inclusive a última pena você perguntou da prisão perpétua, mas me veio um exemplo da pena de morte, né? Que a última que Também foi é aplicada no vedada, Brasil foi na época ainda do Brasil Império. A gente tem a possibilidade de se aplicar a pena de morte no Brasil, mas é em estado de sítio, Em crimes né? militares. Estado de sítio é quando o Brasil Guerra, estiver em né? guerra com outros Isso. estados estrangeiros e tal. Então, acho muito... Provável também. Né? E em que situação que vai caber? Nos crimes de traição, né? Então, no estado de sítio, a pessoa cometeu um crime de traição, aí ela pode vir a ser condenada à pena de morte. Agora eu vou pedir a atenção de vocês aqui no monitor para apresentar para vocês o nosso quadro de perguntados, onde a gente vai à rua, pede, vê se alguém tem alguma pergunta específica para vocês. Ó, cadê o nome? Fala galera do iSou, o nosso podcast mais amado do Brasil. E hoje, no quadro de perguntados, a gente vai entrevistar algumas pessoas na rua, perguntar o que eles têm a dizer, né? Então bora aqui comigo, cola aqui, ó. Fala meu caro, seu nome? Opa, João, tá bom? Prazer, Henrique, do podcast iSou. E a gente tá lá no nosso estúdio com o William, assessor do promotor. Você teria alguma pergunta relacionada ao direito para ele? Rapaz, eu ouvi dizer uma vez aí que liberaram a droga aí no Brasil, até 40 gramas. Eu acho isso uma vagabundagem tremenda, né? Eu quero saber se isso é verdade. É com você, William. Pois é. Né? Em junho desse ano, o STF formou maioria no julgamento que tratava e que foi difundido, né, como a descriminalização do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Até 2006, a gente tinha, ainda na lei anterior de drogas, estagiei nessa época ainda com a lei anterior de drogas, peguei na época do meu estágio essa transição, né? A gente tinha ainda a previsão de pena privativa de liberdade. Então a pessoa era pega no uso de drogas, ainda se cabia a pena privativa de liberdade. Com a Lei 11.343 de 2006, o crime de porte de droga para consumo próprio, ele passou a não ter mais a sanção privativa de liberdade, né? Ele passou a ter algumas medidas que a gente chama alternativas ou curativas, voltadas para esse tratamento do dependente, né? Então, advertência quanto ao malefício da droga, etc, né? E se cabia ainda, quando a pessoa incorria nesse artigo 28, as hipóteses que a gente chama de transação penal, né? Algumas infrações que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo, né? Que são aquelas que a pena máxima é até 2 anos, né? Pode-se fazer o que a gente chama de transação penal. Então, a pessoa não confessa o fato, mas ela aceita a cumprir alguma medida que a gente chama restritiva de direito, já imediato, né? Ela não vai passar por um processo, né? E ela vai cumprir algumas medidas que são de restrição ao direito dela.
E dentro dessas medidas restritivas de direito, em caso de transação, a gente sempre via muito a prestação de serviço à comunidade, né? Então, o que o STF fez em relação à maconha, não às outras drogas, né? Ele... Quem for pego, né? Isso. Não vai ser mais passível de sanção dessas medidas enquanto sanção penal, né? Elas continuam sendo uma infração administrativa, né? Por exemplo, a pessoa pode ser oficiada administrativamente pelo o famoso problema de saúde pública, né? Famigerada questão de saúde pública, eu discordo. Acho que tem que ser... Acho que o abrandamento dessa lei de 2006, para mim, já foi um equívoco, né? Mas então, o que passou a ser? Então, você aplica questões relativas à saúde pública, terapêuticas em relação àquele dependente, né? E até 40 gramas. Mas, então, eu estou na pracinha, eu passo uma quantidade de maconha para alguém, mas por eu estar com menos de 40 gramas, eu vou ser enquadrado como usuário, eu não vou ser enquadrado como traficante? Não, né? Ali se criou um paradigma do seguinte: até 40 gramas, mas você tem que analisar as circunstâncias também do fato. Então, por exemplo, suponhamos que num cumprimento de busca e apreensão, a polícia vai na minha casa e encontrou ali fortuitamente até 40 gramas de maconha lá do lado do meu travesseiro, por exemplo. Se não tiver nenhuma outra circunstância que indique que aquilo ali era para traficância, eu vou ser enquadrado como um usuário, né? E não mais passível de uma sanção penal ou dessa transação penal para prestação de serviço à comunidade, pena pecuniária, etc. E tal. Então, mas só em relação à maconha. Então você pode pegar uma pessoa aí que está traficando 2 gramas de maconha. Como? A pessoa está na praça ali, a gente sabe que tem algumas câmeras no município, e aí a câmera pega um instante, momento em que a pessoa vendeu um baseadinho, um fininho. Foi lá, entregou o fininho, pegou 5 contos, botou no bolso e saiu. A polícia viu aquela imagem ali, aí pegou o baseado lá, aferiu, pô, tem 1 grama, tem 2 gramas, vendeu, não importa a quantidade, ele se enquadra no tráfico. Eu tô lendo aqui a decisão da STF, só deixar bem claro que descriminalizar não significa legalizar. Sim. Tá? O que aconteceu é que o pote de maconha para consumo individual, ele continua sendo ilícito, ele é contrário ao direito, mas não é mais uma infração penal. Você vai responder com sanções administrativas, como o William falou, mas a gente tem que ter claro isso, que descriminalizar não significa legalizar. Eu lembro até na época da lei antiga, ainda tem uns casos do estágio que ficam na cabeça da gente, né? Eu lembro era um rapaz, na época acho que de Resplendor, ele tinha ido a Belo Horizonte buscar a turma, eu acho, de dependentes era grande. A turma era grande, o que eles fizeram? Vamos buscar uns 3 quilos de maconha, que aí a gente chega aqui, desculpa, e aí a gente vai usar muito tempo, não precisa ficar essa coisa assim. Esse é o tal do mula. E pelo que se verificou, acho que na época, mensagem SMS, sei lá, era pra turminha deles ali. Dividir entre a turma, né? E ele achou que ele estava sendo enquadrado só na hipótese do pote para uso. Só que o tráfico também enquadra essa hipótese de você ceder para outro, ainda que gratuitamente, né? Então, assim, se eu cedo para uma pessoa para a gente usar em conjunto, você também está incorrendo numa hipótese de tráfico. Então, é indiferente. A gente tem a próxima pergunta, só que ao final de tudo no caso a próxima, a última, no final você já respondeu, que é a questão do de menor, mas essa no caso é outra. De menor era até meu apelido na faculdade. Oi, cara. Opa, tranquilo? Prazer, Henrique, do podcast Uai Sou. E hoje, no nosso quadro de Perguntados na Rua, viemos aqui para saber se você tem alguma dúvida
para o nosso amigo William, assessor do promotor, responder, né? Bem, eles falam que o ser humano ele tem direito de votar, mas na minha opinião, eu acho que nós somos realmente obrigado. Mas e se eu não votar? O que pode acontecer? Vamos lá, né? Vou falar sobre a obrigatoriedade do voto e aí você fala sobre as consequências. Obrigatoriedade do voto dos 18 até os 70 anos, né? Quem já completou 16 anos e que tira o título de eleitor, enquanto não completar os 18 anos, é facultativo que ela vote ou não, né? E atingiu a idade de 70 anos também passa a ser facultativo, né? O que a gente tem visto, e até com essa questão de polarização e tudo mais, é que bastante idoso, quando a gente vai fiscalizar a eleição, indo votar, ainda que seja facultativo, né? É importante. E os jovens também, né? E as consequências? Bom, o voto é regra que seja obrigatório, né? Tem algumas exceções que dispensa essa obrigatoriedade. Mas para aqueles que o voto é obrigatório e quando não vota, tem algumas consequências. A principal delas é a consequência jurídica, a consequência legal, que é a aplicação de multas e alguns impedimentos, como, por exemplo, assim, impedimento de prestar concurso público, impedimento de ingressar e de estar no serviço público, né? Tem algumas consequências políticas, que pode ser, consequência política maior que eu vejo assim, é a falta de representatividade adequada. Se você não está votando, você não vai ter a representatividade adequada para a sua comunidade, para aquilo que você almeja, ali como sociedade. A consequência social, e quando você não vota, tem um aumento do poder de grupos minoritários mais mobilizados. Então, grupos minoritários que estão ali mais mobilizados e que vão votar, consequentemente vai ter um aumento de poder desse grupo minoritário, né? Uma consequência econômica é políticas públicas menos inclusivas, né? Vai ter uma ausência de políticas públicas inclusivas. E uma consequência cultural, a gente pode falar que é a falta de engajamento político, né? A falta de cidadania. Essa questão do próprio engajamento, né? No Brasil, e eu passei muito por essa geração que ainda era a geração que vota no Tiririca, né? Pior do que tá, não fica, né? Que era esse voto displicente, né? A pessoa que vende o voto para 50 conto, para tomar uma cerveja e tal, e o cara não sabe o que aquilo representa, né? Não tá pior do que fica, claro, pode ficar muito pior. Pode. Né? Então, perde-se o senso de cidadania, né? Exatamente. Então, a pessoa tem que entender a importância desse voto, a importância de um eleitor, de um legislador que vai, por exemplo, no Poder Legislativo, que vai fazer a função de legislar e de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, né? Do prefeito, do governador, do presidente da República, e do próprio gestor, que vai ser o representante do Poder Executivo, né? Então, você vai lá, você tem imaginemos um caso igual o Tiririca para candidatando na eleição majoritária, né? Então, você vota lá e elege um Tiririca para um prefeito, por exemplo, na cidade de São Paulo. Você já pensou? Que desgraça do ponto de vista social, etc. A gente sabe que por trás dessas candidaturas você tem muitas vezes uma... Voto de protesto, né? Não, e você tem também alguém pensante, uma mão, né? Por exemplo, a gente sabe que o Tiririca ele não foi um candidato por si só, né? Ele ia puxar muito voto e aí como dentro na eleição proporcional do Poder Legislativo, ele fez o que a gente chama assim, ele puxou outros candidatos menos votados, né? Então você acontece muito isso. E aí você vai puxar muitas vezes alguém que não te representa. Que não te representa. Sim. Então assim, é muito importante você saber assim, eu vou exercer o meu direito de
de voto? Essa pessoa representa aquilo que eu acredito mesmo? O que eu acredito? Né? E aí você fazer um auto-julgamento. Por exemplo, eu até uns anos atrás, eu saí da faculdade ainda, eu acreditava num espectro político, por exemplo. Só que aí eu senti que eu estava sendo meio que levado pela manada, né? E aí chega um momento em que você faz essa autoavaliação, né? E você fala assim, tá, em que eu acredito? Né? Qual que é o meu modo de vida? E aí, quando você faz essa avaliação, você consegue perceber assim, qual candidato que te representa mais. E aí você vê o quão importante é o seu voto, né? Para fazer valer aquilo que você acredita, aquilo que deve ser defendido, aquilo que deve ser proibido. Né? Por exemplo, se você tem... Eu que defendo, por exemplo, a criminalização das drogas, né? Eu vou votar em candidatos que defendam essa proibição. Eu não vou votar em candidatos que defendam a legalização de todas as drogas, A de gente forma pode alguma. usar como exemplo a última eleição também para presidente, que muita gente falava que ia votar no outro lado, né? Para poder tirar quem estava ali. Qual o outro lado? A oposição? Sim, porque a situação era Bolsonaro, a oposição Lula. Isso. Falava que ia votar no Lula para poder tirar o Bolsonaro dali porque o Bolsonaro não estava dando certo. E só ia colocar o Lula para poder tirar o Bolsonaro. Não se importava com quem fosse entrar. Era só para tirar quem estava ali. Isso. Aí pode ser que nessa autoavaliação dessa pessoa, o Lula represente alguma coisa em que ela acredita que seja melhor, ou ela quer tirar aquilo que o Bolsonaro está implementando e que ela não acredita. Né? Então você usa o que a gente chama de voto útil. Né? Por exemplo, vou falar por mim mesmo. O Bolsonaro. Votei uma primeira vez nele acreditando, numa segunda vez votei nele por voto útil, né? Na ausência de um outro melhor representante da direita. Então você tem essa figura do voto útil. Olha, eu queria um melhor candidato de esquerda, eu queria um melhor candidato de direita, mas o que tem o prato do dia é esse, eu tenho que escolher. Alguém vai ter que gerir o Estado. Não tem essa coisa, vou votar branco, vou votar nulo. Tipo, utópico. Alguém tem que ser o gestor da parada. Né? E só concluindo, não é porque o voto é um direito do cidadão que ele não se torna uma obrigação. Muita gente pensa exatamente isso. É meu direito, então se é meu direito, eu faço o que eu quiser com o meu direito. Como, por exemplo, não votar. Não, o voto, além de ser um direito, ele também é uma obrigação como cidadão. Então, se você não cumpre aquela obrigação de cidadão, que é votar, você tem também as consequências. Uma consequência, inclusive, a gente pegou, analisando o último processo eleitoral aqui municipal, né, teve uma hipótese de um candidato aqui da zona eleitoral que ele não tinha votado, não tinha justificado, e aí quando a gente foi fazer o filtro, ele estaria hipoteticamente inelegível porque ele não está quite com a justiça eleitoral. Então assim, você não votou, não justificou, não quitou a multa, lá você também não pode ser candidato, você não pode ser eleito. Porque tem as opções do voto branco, do voto nulo. Então, assim, se realmente não tem nenhum que te represente, tem a opção do voto branco, do voto nulo, e ainda tem a justificativa da ausência de comparecimento às urnas. E não quer comparecer lá, tem o período para justificar, etc. Deixa tudo regularizado. Perfeito. Vamos para a próxima. Então, no caso, a próxima é a que vocês acabaram respondendo, da questão do de menor, mas vamos apresentar aqui só para vocês... Eu gosto dessa expressão de menor, né? Fala, meu amigo! Somos do podcast UAISU e hoje no nosso quadro de perguntados temos o nosso companheiro amigo William, assessor do promotor, e quero saber se você tem alguma pergunta para ele. Tenho. Eu sempre quis saber o que acontece com um de menor, tipo, se ele é pego cometendo um crime, tipo um assalto, porque de menor não pode ser preso, né? Preso não, né? Ele vai ser internado. Aproveitando que ele deu o exemplo do assalto, né? Então, assim, a gente viu que para o adolescente, então aquele que tem 12 anos completos, 18 incompletos, pode ser aplicado para ele a medida socioeducativa, que vai desde uma advertência, que é a mais branda, até a internação, que é a restrição da liberdade dele, que pode ser aplicada até 3 anos, é o máximo.
né? Então, a internação ela pode ser aplicada, inclusive, provisoriamente, ou seja, durante o processo, né? Então, ele usou o exemplo do assalto. Quando que são possíveis as medidas socioeducativas? A medida socioeducativa, quando ela é possível, a de internação? Quando o ato infracional for praticado com violência ou com grave ameaça. Então, no caso do assalto, o roubo, né, em que é aquele que eu subtraio uma coisa alheia mediante grave ameaça ou violência, né, o adolescente que fizer isso, ele está passível da medida socioeducativa de internação, que pode ser aplicada, inclusive, provisoriamente. E lembrando que ele não está respondendo a um crime, ele está respondendo a um ato infracional análogo ao crime de roubo, por exemplo. Perfeito. Certo. Vamos ver outro superchat aqui que mandaram pra gente, né? O nosso amigo XX Dudu Mazo XX mandou um superchat de 25 centavos, muito obrigado, tá bom? E ele perguntou... Eu tenho uma leve impressão que eu conheço essa pessoa, pelo sobrenome. Ele perguntou, doutor, ouvi dizer que indígenas são considerados inimputáveis. Semana passada, MST invadiu minha propriedade e eu, como indígena, matei todos eles na fechada. Eu posso ser preso? Com certeza, né? Com certeza. Mas aí ele misturou duas coisas, né? Ele, sendo alguém que compreenda o caráter ilícito da conduta e consiga se determinar de acordo com esse entendimento, ele é um imputável. Então, se ele mata um indígena, ele vai responder por um homicídio, né? Agora, o indígena, ele pode ser um inimputável. Quando que ele passa a ser imputável? Né? É quando ele já se socializou, ele já se integrou à convivência social. Então, ele, ficcionalmente, para a lei penal, passa a ser compreendido que ele entende o caráter ilícito, que dentro daquela sociedade a qual ele integra, tem aquelas regras de convivência e ele deve obedecer, né? Tem até uma... Vou puxar aqui, pera lá. O que o Código Penal fala sobre os inimputáveis, né? É o artigo 26 do Código Penal, só para contextualizar. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Né? Então, igual ele falou, um indígena que já está inserido na sociedade e tem condições de identificar o caráter ilícito do que ele está fazendo, ele passa a ser ele responde, né? Então, por exemplo, se ele é dentro de uma tribo que ela é mais isolada, se acontecer, tipo assim, dois indivíduos ali brigaram por causa de alguma coisa, um acabou matando o outro, ele não vai ser, não cabe medida... Ele pode até responder, mas ele não vai sofrer a sanção. Entendi. É até interessante, né? Porque, por exemplo, você tem uma capital que é Campo Grande, que você tem uma aldeia indígena dentro da cidade. Sim. Ali. Se ficar compreendido que aquele indígena ali, ele tinha a compreensão do caráter ilícito e podia se determinar de acordo com essa compreensão, ele é um imputável. Né? Ele pode responder pela infração penal. Né? Agora imaginemos lá na selva remota, ou dentro dessa própria aldeia que seja, nasce uma criança ali, um sujeito deficiente. Sim. Por exemplo, o que acontece? A gente vê em muitas tribos, né, os que a gente chama os aborígenes, né, de fazer o sacrifício. Então você sacrifica, né, uma sociedade civilizada. O que acontece? Cometer um homicídio de uma criança, você vai responder. Ali dentro do contexto deles, aquilo é algo natural, né? Por exemplo, a própria questão, às vezes, para decidir quem que vai ser o próximo
cacique, ou quem vai casar, sei lá, com uma índia e tal, Sim. você tem aquelas hipóteses das disputas entre eles, né? Se fosse entre nós, tipo, a gente disputando uma namoradinha da escola, eu e você brigando, a gente responderia pelas lesões, pela a agressão que a gente fizesse um ao outro. Lá, a lei entende que isso é parte cultural deles, então isso é preservado, né? Então eles não responderiam lá, os dois índiozinhos brigando pela índiazinha, eles não responderiam por um agredir o outro. Outra dúvida que eu tenho, vamos supor que houve uma discussão ali na rua, uma pessoa é uma pessoa normal, e a outra, ela, por exemplo, é uma pessoa com a graduação alta numa arte marcial que ela tipo assim, Pratica, né? que ela pratica ali. Faixa preta. Isso. E numa luta ali na rua, seria fatal ela brigar com aquela pessoa. Se essa pessoa vai e agride a outra lá, deixa ela no chão, desmaia, acaba com a outra. Ela responde como uma pessoa comum ou tem alguma coisa a mais que pode ser colocado? Posso começar? Uhum. Uma coisa seria eu dar um soco em você, ou algum de nós aqui. Provavelmente seria uma via de fato, uma lesão corporal, a depender do que desencadeou uma lesão corporal grave ou gravíssima e tal. Uma coisa seria um Anderson Silva te dar um soco, né? Da força, da técnica, como ele vai te dar aquele soco. Então, assim, a depender da circunstância, aquilo ali pode ser enquadrado até numa hipótese de uma tentativa de homicídio ou ao invés de uma lesão corporal em que houve o resultado morte, né, você ter o homicídio, né, porque ele sabe que aquele golpe, ele tem a consciência de que aquele golpe ali, da forma que ele aplica a uma pessoa que não tem condições de se defender daquilo, ele pode ser fatal, né? Então a pessoa que é um boxeador, vai lá dar um soco eu era um adolescente magrelo, por exemplo, ia cair tremendo igual o Maguila pro Holyfield lá e não ia levantar mais, né? Então é isso. Mas aí nesse caso, exemplo, uma pessoa que pratica, né, um faixa preta, exemplo, tá se defendendo de um possível assalto, assim, como seria julgado? Então, se ele está exercendo a legítima defesa e usando os meios apropriados para aquilo, e por exemplo, ele sem excessos, né? Sem excesso, né? É só para repelir o que a gente chama de a injusta agressão atual ou iminente. Então ele pode se defender, ele pode até apagar o cara lá, desmaiar a pessoa, para que a polícia chegue e tal. Agora ele não pode assim, esse filho da mãe pegou meu celular, vai morrer. O próximo celular que vai roubar é o do capeta, né? Ele não pode fazer isso. Mas, por exemplo, poderia acontecer, eu tô armado, chega uma pessoa para me roubar o celular, o relógio, o que seja, né? Se for verificável que era naquele momento ali era um meio apropriado eu sacar minha arma e seria para me defender e eu matar aquela pessoa ali, eu estou agindo acobertado pela que a gente chama de excludente de ilicitude. Ela exclui a ilicitude desse fato e ele passa a ser tolerado pelo direito penal. Aí você queria falar? Não. E a partir de que momento eu posso agir em legítima defesa? Esse momento mesmo, quando a ameaça se torna atual ou iminente. Então, assim, se você vai repelir uma ameaça que é iminente, tá para acontecer, né? Ou é atual, está acontecendo, e você está repelindo como forma de se defender, ou defender também um patrimônio, né, William? E que pode ser seu ou pode ser de Ou de terceira outra pessoa. Por exemplo, o seu colega que está controlando a gravação. Se eu vejo que ele está com um instrumento ali e ele vai golpear o outro colega que ele está se vingando, olha, me tomou a namorada lá na oitava série, vou me vingar agora, né? Vou fazer ao vivo uma agressão a ele. E aí eu vejo que ele está vindo para agredir o colega, eu posso
em legítima defesa de um terceiro, né, eu agi de forma a defendê-lo, né? Então eu poderia agredi-lo, poderia pular. Lembrando que essa defesa tem que ser, né, razoável, sem Isso, excessos, proporcional. né? Proporcional, né? Os casos que a gente mais vê, assim, até na internet, tipo assim, tem as câmeras, né, de uma loja assim, chega alguém, aí tem um policial paisano ou uma outra pessoa normal armada e vai se E defender. ele está fazendo a legítima Isso. defesa de um terceiro, né? De um caso atual. O iminente é aquele que você está vendo que vai acontecer. E né? a gente vê muito assim, legítima defesa, o policial matou bandido porque está em legítima defesa. Não é só na função de policial, qualquer cidadão que se deparar com uma situação assim pode agir em legítima defesa. Por exemplo, eu tenho aquele desafeto ali, que já falou que eu vou pagar com a vida pelo nosso desacerto, né? Eu vejo chegando com outra pessoa, tá chegando de moto, tá? Eu não preciso esperar que a agressão seja atual. Ele desferiu o primeiro disparo. Eu vi que ele está chegando para ceifar minha vida, já está vindo o que a gente chama, já está nos atos executórios, ou seja, é iminente essa agressão, Já eu posso pode agir em ver, legítima defesa. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer vocês pelo tempo aí que vocês tiraram. A gente que agradece. Não vou ganhar minha camisa da Insider, não? Ah, não, ele não patrocina a gente. Eles Só não patrocinam o podcast. Babilon. Não, eu imaginei, porque eles patrocinam tudo quanto Sim. podcast, né? O nosso é o Viver do Babilônia. Então a gente vai ganhar um pacote de café, uma muda de café. Vamos conversar, Não vamos tem, conversar com eles, não né? tem aquela simpatia de que você tem um pé de café ou dois plantados na frente de casa ou do trabalho que dá fortuna, prosperidade. Sim, a gente vai conversar lá. Vai. Quem sabe essa muda não de seja café. isso, Meu né? problema financeiro é esse, tá faltando um pé de café lá em casa. Parabenizar vocês também pelo conhecimento, né? Tirar todas as dúvidas aí. Obrigado. De maneira... Na verdade, eu peço perdão no teu conhecimento, que seria o ideal para Eu ficaria horas aqui vocês. falando, Foi foi bem Foi legal. ótimo.